Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Adcast. Eu sou o Pedro Lipkin e hoje falaremos sobre pagamentos ao redor do mundo. Vamos olhar para a operação de uma companhia que foi fundada há 16 anos com o objetivo de apoiar o crescimento de empresas globais, criando uma plataforma do zero que conecta diretamente as bandeiras de cartões. E aí, Cami, conta um pouco mais para nossos ouvintes. Então, bora lá. Ela iniciou suas operações no Brasil em 2011 e desde lá vem acompanhando de perto as rápidas evoluções do mercado de pagamentos. E foi em 2016 que iniciou uma grande parceria com a Adyen. Talvez alguns de nossos ouvintes já saibam que hoje falaremos da Adyen. Fundada em Amsterdã, na Holanda, e que atua em vários países, hoje tem mais de 25 escritórios em todo o mundo, levando toda a infraestrutura e expertise regional e mundial na área de pagamento. Podemos sintetizar dizendo que a Adyen é uma empresa global de tecnologia de pagamento, que integra os meios de captura físico e digital em uma única plataforma, chamada de Unified Commerce. E para falar com a autoridade sobre o assunto, convidamos o Gil Anawati. É isso mesmo, Pedro. Com mais de 10 anos de experiência nos setores de varejo de pagamentos, Gil Anawati é vice-presidente de parcerias financeiras, impulsionando a agenda de inovação da Adyen junto às bandeiras, instituições financeiras, clientes e demais players do ecossistema. Gil, seja muito bem-vindo ao Adcast. Camila, eu que agradeço. Pedro também, é um prazer estar aqui com vocês. A Adyen é super parceira da Adyen e estou muito feliz de estar aqui para falar de um tema, falar de pagamentos. Eu me considero um payments geek, né? Então acho que é legal a gente poder discutir esse assunto, enfim, trocar uma ideia sobre isso. Então, para a gente começar com essa parte geek, vamos falar um pouquinho do conhecimento internacional, aproveitando, né, a experiência da Adyen no mundo todo, né? O que você considera, Gil, que aproxima o mercado brasileiro com outros países? Podemos falar de desafios, oportunidades aqui, mas quais são as características e que países seriam esses, que mercados seriam esses que seriam bons benchmarks para a gente considerar? Legal, boa. Assim, acho que não é tão simples a gente fazer comparações, né, sobre o risco de generalizar demais, mas dá para a gente olhar sobre alguns aspectos, né? Então, por exemplo, se a gente compara uso do dinheiro versus cartão de crédito, você tem, por exemplo, países da Europa, países nórdicos, tem um uso de dinheiro muito baixo já, né? Tem países que chegam próximo a 2, 3% do uso de dinheiro. Você tem a Alemanha, em que o dinheiro é extremamente dominante ainda, né? Inclusive é muito do perfil comprar, né, com o dinheiro que você tem ali, não fazer compras no crédito e tudo mais. No Brasil também o dinheiro ainda é alto, né? Por mais que a gente que está na indústria vê um grande crescimento de cartão de crédito, de pagamentos digitais, mas o dinheiro ainda domina, né? Metade, aí, por volta de metade do mercado. Então, acho que esse é um aspecto que a gente pode olhar. Um outro aspecto legal de analisar é qual que é a relação entre métodos de pagamentos globais versus os locais. No geral, os mercados têm esse mix, né? E isso o Brasil não se difere muito de outros. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma grande penetração, falando especificamente de pagamentos, excluindo aqui o dinheiro, né? Mas a gente tem uma grande penetração de Visa e Mastercard, mas a gente também tem muitas bandeiras locais, né? Bandeiras que são mais fortes no Sul, que são mais fortes no Nordeste, que são mais fortes, né? A gente tem os vales-refeições. Acho que a forma como a gente usa aqui é bem diferente, né, de alguns outros países. Você vê vale-refeição no México também, mas isso é diferente, né? Por exemplo, no Reino Unido, Visa e Mastercard dominam o mercado, com praticamente 90% do mercado. Nos Estados Unidos você também vê isso, apesar de você ter grandes redes locais também. Quando a gente olha, por exemplo, para a China, né, que é um mercado difícil e referência, em que você vê as wallets, né, você não vê as bandeiras como a gente conhece, né? A China praticamente pulou do dinheiro para essas wallets, então a gente pode considerar métodos de pagamentos locais, né? Um outro aspecto ainda para olhar, acho que é a questão da penetração, e aí olhando só do ponto de vista de pagamentos digitais, a penetração do mobile versus o website, o desktop, né? O Brasil tem uma penetração muito grande de mobile se você comparar com outros países, né? Eu falei da Alemanha agora há pouco. A Alemanha é um país em que o desktop ainda também é muito forte, né? Então, tem esses contrapontos. Eu acho que talvez um último aspecto
para a gente olhar é a questão sob a ótica de pagamentos online, a questão de risco e chargeback que a gente vê. Por exemplo, se você comparar Brasil e México com alguns países da Europa, a gente vê um percentual maior de fraude e chargeback no e-commerce. Isso acaba tendo um impacto no ecossistema, nos bancos emissores, nos varejistas, né? Então, resumindo assim, em alguns aspectos a gente é muito parecido com outros países, né? Eu acho que a questão, principalmente, desse mix de globais e locais, e a questão de mobile versus desktop. Então, acho que esse seria um bom resumo. Então, Gil, entendo essa parte, né, que é diverso, mas tem as suas similaridades. Agora me fala, quantos países desses que vocês atuam, você não precisa me falar 10, 13, né, mas você que sabe me dizer se boleto bancário e meios de pagamento instantâneo em todos os países que vocês atuam, tem bastante? Como que tá? Sim e não, né? Eu acho que a questão do boleto, como a gente conhece aqui, a gente vê em poucos países algo similar, né? Ou, por exemplo, no Japão a gente tem algo chamado Konbini, né? Em que você basicamente faz o pedido online, mas você consegue concluir offline, pagando numa loja de conveniência, né? Então é quase um boleto. É uma lógica ali a lógica do boleto, né? No México você tem o OXXOPay, que também te permite, né, pagar em uma loja de conveniência. Então, você vê alguns métodos parecidos, né, vamos dizer, do ponto de vista, acho que para o shopper, acho que para o cliente acaba sendo, de certa forma, parecido, né? Pagamentos instantâneos, eu acho que é algo que a gente viu um crescimento muito rápido no Brasil recente, né? Então, e tem dado muito certo, né? Acho que ninguém discute isso mais, como foi bem recebido o Pix. E a gente vê, por exemplo, uma iniciativa muito parecida no México, né? Que é o CODI, e que ainda não atingiu, né? Vamos dizer, o sucesso do Pix, mas você vê também uma iniciativa nessa linha. Na Holanda, a Adyen nasceu na Holanda, antes de se tornar uma empresa global. Você tem o Ideal, que domina, assim, né? Que é basicamente também, vamos dizer, um débito direto ali, né? Da sua conta. Então, você tem algumas iniciativas. Portugal, você tem o MBWay. Quase todos os portugueses utilizam isso. Então, permite que você transfira dinheiro e tem uma capilaridade muito grande, é bastante integrado, né? Então, a gente vê, claro, no UK também, até mais antigo. Então, você tem bastante iniciativa parecida com essa, mas realmente o Pix ele acaba sendo um modelo muito interessante, né? E se você comparar com outros modelos no mundo, ele é bastante sofisticado. Incluindo questão de preço. É comparável ou não? Porque, por exemplo, no Pix aqui no Brasil, de pessoa para pessoa, de graça, né? Ou muita gente deixou de fazer as transferências, né, entre contas próprias, fazer um Pix. E aí você economiza, enfim, não usa o limite de TED que você tinha na sucesso, conta. Né? Para o shopping, na maioria das vezes, sim, né? Eu acho que o que não é para o cliente, aí vai variar também de acordo com o tempo, né, do produto e tudo mais, mas do ponto de vista para quem está pagando, é bem parecido mesmo. E algo, assim, para a gente, interessante, você está trazendo as experiências, né, e os nomes dessas experiências fora. E o parcelado sem juros aqui no Brasil, o famoso parcelado lojista, sempre foi considerado uma coisa, né? Meu Deus, é só no Brasil que tem isso. E agora começou essa história de Buy Now, Pay Later. Sim. Né? E aí começa essa... E aí a gente olha para isso e fala, pô, mas é o nosso parcelado que agora ganhou o mundo e o pessoal tá botando milhões aí, bilhões de investimento. Era engraçado. Como assim vocês parcelam tudo, né? Exato. Então, assim, como é que você está vendo isso? Como é que essa experiência está sendo para vocês, assim, lá fora? Sim, e realmente, acho que você tá correto. Assim, acho que a gente não via o parcelamento em muitos mercados, né? O México tem um parcelamento que, por certa forma, é bem parecido com o Brasil. Se eu não me engano, na Polônia você tem também um parcelado, né? Mas com o Buy Now, Pay Later, a gente tem visto um crescimento muito grande, né? Em grandes centros, como Estados Unidos, Europa, Austrália. E assim, acho que tem uma história curiosa comparando com o Brasil, né? A minha namorada não trabalha com payments, né? Trabalha numa indústria completamente diferente. E a primeira vez que ela viu sobre o Buy Now, Pay Later, ela me perguntou, pô, mas quanto que isso é diferente do que a gente tem no Brasil, né? E fala-se também agora em ter Buy Now, Pay Later no Brasil. De certa forma, acho que talvez seja uma mudança muito mais na experiência, né? Mas, assim, realmente, o que a gente tem há muitos anos no Brasil, a gente começa a ver agora
o Buy Now, Pay Later conseguindo impulsionar isso, né? Então, parcelamentos às vezes até mais longos do que 12 vezes, inclusive, né? Mal comparando, seria o crediário, ou não? De certa forma, sim, né? Acho que o crediário acabou evoluindo, né? Ele originou aí Ele originou o parcelamento sem juros, a diferença cartão, é quem financia, né? E você vai quebrando paradigmas, né? Porque, como a gente falou, tem muitos consumidores no mundo, sem entrar, né, em o que é melhor ou pior, com certeza, mas assim, muitos consumidores que têm o hábito de comprar no débito e se tem o dinheiro, né? E quando você traz uma ferramenta boa de usar e prática, você começa a abrir muitas oportunidades, né? No sentido de um novo hábito de compra, né? Mudança comportamental mudança mesmo, comportamental. Então, isso a gente tem visto realmente crescer bastante. Uma alavancagem do poder de compra do consumidor, no fim com do certeza, dia. Né? Com certeza. Gil, você citou com esses exemplos, né, de meios de pagamento pelo mundo, diversos países onde vocês atuam. Eu gostaria de saber qual que é o percentual de compra por e-commerce nos principais países, ou então quais números você pode compartilhar conosco da venda por e-commerce, exatamente. Com certeza, Camila. O que a gente viu nos últimos anos é uma aceleração ainda mais rápida de um movimento que a gente já estava observando, de crescimento de pagamentos digitais, né? Assim, claramente ninguém tem números tão expressivos como a China, né? Em que você vê praticamente metade das vendas são digitais, né? Inclusive por causa das carteiras que a gente comentou. O Brasil, quando a gente olha para pagamentos digitais, indo além de e-commerce, né? Mas pagamentos digitais como um todo, a gente tem um número próximo de 20%, que está em linha, né? Realmente com outros grandes centros. Você tem os países nórdicos na Europa com percentual mais alto do que isso, né? Quando a gente fala de Dinamarca, Suécia. O Reino Unido também impressiona, né? Acima de 30%, ali próximo de 35%, né? E acho que, além disso, assim, né? Acho que, além desses números já expressivos, crescido muito, a gente vê ainda uma taxa de crescimento de 2 dígitos, né? Nessa digitalização de pagamentos, né? Então, no geral, cresceu muito, né? A gente vê uma participação crescente e continua esse movimento. Tem muita margem para continuar, né? Ainda tem uma distância para percorrer. E hoje os pagamentos digitais, né? Na verdade, nem os pagamentos digitais, mas as compras por e-commerce na Adyen, qual que é o percentual? Hoje, globalmente, né, do que a gente processa de pagamentos, em torno de 14% é físico e 86% é digital. O que a gente viu, né, em outros países, a gente tem visto também no Brasil, acho que aqui é onde a gente vê movimentos parecidos, e onde a gente tem conseguido ajudar bastante os clientes, né, porque quando a gente olha o número de 14% físico, não dá para olhar esse número sozinho, né, porque o que a gente tem observado por causa da mudança que os consumidores têm exigido, né, dos varejistas, de integração de canais, né, e eu costumo dizer, inclusive, os consumidores já vinham exigindo, né, os consumidores, vamos dizer, mais inovadores, que adotam tecnologia, eles já vinham exigindo essa mudança, né, esse incremento de tecnologia, a unificação de canais dos varejistas. E o que a gente viu nos últimos 2 anos é que mesmo os consumidores que não impulsionavam isso, acabaram também se adaptando, né? Porque eles também passaram a ser consumidores digitais. Então, a gente já tinha os digitais e os outros que não tiveram opção e também passaram a comprar digitalmente. O que isso significa, né? Para os nossos clientes, para os varejistas, é fundamental oferecer uma experiência muito fluida de compra, né? Então, hoje a gente vê que os clientes querem ter, como eu já comentei, muito controle na compra, muita conveniência. Isso significa comprar em loja, devolver pelo correio, né? Comprar e retirar em loja, comprar online e retirar em loja, né? Você tem muitas opções, né? Às vezes você está na loja, mas finalizar a compra pelo app. Isso significa para os varejistas uma necessidade muito grande de integrar os canais, né? E é onde a gente tem ajudado bastante os nossos clientes a fazer com que todos os pagamentos estejam conectados, independente do canal, né? A gente tem uma tecnologia que a gente chama de Unified Commerce, que justamente para possibilitar que o cliente possa navegar em qualquer canal e você, como varejista, né, não perca nenhuma venda e consiga atender todo esse dinamismo, né? Puxando para o nosso mercado, né? Você comentou, o mercado de pagamentos no Brasil cresce a 2 dígitos
consistentemente, né? Isso traz oportunidades para empresas, para crescimento da empresa aqui, né? Mas também de atração de empresas internacionais, né? E a Adyen sendo uma empresa global, vocês têm atuado mais com empresas locais ou ainda tem muita empresa chegando aqui no Brasil? Ambos, né? Acho assim, Pedro, para o seu ponto, a gente veio para o Brasil, inclusive, com grandes clientes globais, né? Mas ao longo dessa nossa jornada, a gente tem hoje, trabalha com grandes players locais, né? A gente pode falar aqui Tok, a DPSP, Magalu, B2W, Via Varejo. E que eu acho que esses clientes têm em comum, né? Independente se eles são globais ou locais, o que a gente entende é que eles estão buscando ter bastante controle do processo de pagamentos, né? Estão entendendo pagamentos como algo muito estratégico, como algo que realmente é um diferencial para o negócio. E à medida que os clientes veem pagamentos como algo muito estratégico, que pode fazer a diferença no negócio, né? E é quando a gente consegue realmente ajudá-los. Então, hoje o mix é bem balanceado e a gente busca ajudar os clientes que têm vamos dizer, essa forma de abordar pagamentos, né? Gil, conta pra gente de forma breve, afinal já são muitos anos, como que foi a trajetória da Adyen aqui no Brasil? Claro, Camila, assim, a gente está há um pouco mais de 10 anos, né, no Brasil. A gente chegou em 2011. Inicialmente, a gente veio com alguns clientes que já eram globais, né, clientes que estavam também vindo para o Brasil, e a gente iniciou aqui uma oferta mais limitada, né, nos primeiros anos. Então, a gente também pegou o momento em que o mercado estava se abrindo bastante, a gente observou isso crescendo e se sofisticando bastante. Ao longo dos anos, a gente foi evoluindo a nossa oferta, né, para até onde a gente está hoje, que é realmente o que a gente chama usando o termo mais comum que a gente utiliza, que é o full stack. Hoje a gente consegue ajudar os clientes com antifraude, adquirência, e garantindo que eles tenham controle de pagamentos de ponta a ponta, né? E o que a gente tem visto, assim, bastante sinergia também entre o mercado brasileiro e outros mercados, o que os clientes têm buscado e demandado, né? Então a gente vê, principalmente nesses últimos anos, os consumidores querendo uma experiência muito mais fluida, né? A gente, inclusive, lançou uma pesquisa, posso compartilhar depois. A gente consegue mostrar como que o consumidor ele quer ter muito controle no processo de compra, né? E muita conveniência. Isso significa para os varejistas e para os players que estão vendendo, né, independente do canal, fazer com que isso seja uma experiência muito boa, né? Então, estou falando aqui de realmente integração de canais, né? A gente olha retirada em loja, né, o que cresceu demais, né? Então, a gente tem visto isso como um grande motor de crescimento, né? E tem visto isso tanto lá fora quanto no Brasil, né? Essa necessidade dos clientes integrarem os canais, né? A gente consegue ajudar muito com a nossa solução de integração de canais, que a gente chama de Unified Commerce. Gil, eu ia te perguntar como você vê nosso país, né, mercado para desenvolvimento, mas eu acho que até com a sua resposta, vocês chegaram no Brasil quando a gente estava começando, o e-commerce, né, estava começando a ganhar formato no Brasil, né? Então, e vocês já vieram com esse expertise, né? Então, acho que isso foi bem bacana. E logo na sequência, a gente teve toda essa mudança que o Pedro comentou do mercado, né, que eram agora nós somos muitos mais opções. O mercado, o Bacen mudou toda a legislação e ano a ano a gente vem evoluindo muito nesse aspecto. Posso estar errada, mas eu acho que ainda mais depois do que nós vivemos nesses últimos 2 anos, não tem mais muita diferença do que o consumidor procura, né? Existe, lógico, comportamento, cultura, tem um pouco de tudo isso, mas a globalização e a evolução dos meios de pagamento e da tecnologia, eu acho que está em bastante sinergia mesmo, né? Que é o que você comentou, não tem nada... Olha, no Brasil, o mercado é muito diverso pela nossa amplitude, porém, quando a gente pensa, poxa, aproximação, a gente está indo super bem. Instantâneo também, a gente está crescendo. A previsão é que esse ano a gente tem uma faixa aí de 60% dos pagamentos das famílias sejam feitas com cartão, né? Então, acho que a gente pode dizer que a gente está próximo de tudo o que está acontecendo. Não há grande diferença entre os países, né? Pensando em demanda tecnológica de pagamentos. Na verdade, a pergunta é: qual é a próxima fronteira de inovação aí? Eu acho que assim, pegando esse ponto, assim, eu acho que quando a gente olha
eu vou muito para a questão da conveniência, né? E aí eu acho que, fazendo uma referência a essa pesquisa que a gente fez também, o shopper brasileiro, ele tem algumas diferenças fundamentais, assim, né? Isso foi curioso, porque, claro que a questão de, né, pagamento por aproximação, se a gente olhar para essas macro mudanças, né? Então, pagamento por inovação, aceleração do mobile, essa questão de integração de canais que a gente vê se acelerando bastante. O que a gente viu é que o consumidor brasileiro, ele é muito exigente. O que eu quero dizer com isso? 90% não perdoam uma má experiência de compra. Só que tem um outro lado desse dado, que a gente entendeu que, apesar dele ser muito exigente, ele também é muito fiel à marca que trata bem, né? Acima da média dos outros mercados que a gente pesquisou, né? Então, acho que isso traz... claro que em termos acho que em termos de tecnologia fica mais evidente, né? As tecnologias em que a gente tem apostado e tem visto, mas acho que a gente sempre vai ter essas nuances dos consumidores. Então, que eu acho que isso traz para um varejista independente, né? Para uma empresa que esteja vendendo no Brasil, esses desafios, né? Então, a gente começa a falar, por exemplo, de programas de fidelidade, né? Como que você oferece uma experiência muito fluida para o seu consumidor, né? Porque ele não vai tolerar o erro, mas ele vai recompensar, né, uma experiência muito boa. Então, acho que isso conecta demais com tecnologias de pagamentos, né? Excelente mensagem. Gil, acho que a gente cobriu bem aqui o espectro da atuação da Agem, do e-commerce, enfim. E gostaria de te agradecer pelo papo. Foi um prazer e espero que a gente volte a falar mais tarde, numa próxima oportunidade. Legal, pessoal. Eu que agradeço. Foi muito, muito bom bater esse papo com vocês. Agradeço também pela parceria e até a próxima. Cami, encerro mais um episódio com mais bagagem e diversos aprendizados sobre a indústria de pagamentos e seus diferentes modelos de negócio. Sem dúvida, Pedro. Por aqui o aprendizado é garantido. E você, ouvinte, espero que tenha curtido o nosso bate-papo e lembre-se que você pode sugerir pautas e fazer comentários através da nossa página no LinkedIn. Até o próximo podcast.